vocês, e eu preciso que você guarde isso, que você anote, porque se vier no texto do vestibular, você não se confunda, tá bom? Pessoal, outra definição é a pequena propriedade, ou pequeno módulo fiscal. Como assim a pequena propriedade? Ele vai de 1 a 4 módulos fiscais. Ela tem uma palavra nova, né? Eu não tinha falado isso ainda. Eu tinha falado de módulo rural e não de módulo fiscal. Qual a diferença? Turma, o módulo fiscal está relacionado ao pagamento do tributo que o proprietário tem todo ano. Veja, na sua propriedade, se você mora numa região urbana, numa área urbana, você paga o quê? O IPTU, o Imposto Territorial Urbano, que é cobrado todo ano, bem no início, janeiro, fevereiro, as prefeituras cobram uma parcela por esta propriedade que você tem na área urbana. Já na área rural, é diferente, você paga o ITR, certo? O Imposto Territorial Rural, que é bem menor do que o IPTU, enquanto numa área urbana você paga, sei lá, 3, 4 mil reais, dependendo da propriedade e da sua localização, já na rural vai ser assim, 50, 100, 200, 300 reais e para uma área gigante. Tá certo? Então, o módulo fiscal está relacionado ao quê? A esta cobrança deste tributo, e daí vai definir-se que uma propriedade, ela é pequena, média ou grande, a pequena a partir de 1 a 4 módulos fiscais, onde ele paga esse tributo. No caso da média propriedade, a coisa se inverte, vai de 4 a 15 módulos fiscais. Você vai me dizer, mas é uma margem muito grande de 4 a 15, né? Vê, não tinha outro meio. O grande problema é fazer essa definição. O Brasil ainda não tem mapeado, o nosso país não está mapeado em todas as propriedades, por isso que se trabalha com essa margem gigantesca de 4 a 15. E isso vai ser, tenta-se pelo menos, né, cobrar do agricultor a partir das suas notas fiscais, a partir do momento que ele paga o seu tributo todo ano. Aí o governo tenta definir se ela é uma pequena, média ou grande propriedade. A próxima que nós vamos ver, então, é a grande, que daí fecha a conta para vocês aí, que é aquela propriedade que está acima dos 15 módulos fiscais. Pessoal, veja, eu não estou aqui discutindo se a propriedade é ou não produtiva, como acontecia lá na empresa rural, no latifúndio, no minifúndio, tá certo? Então, diferencie isso. Nos módulos fiscais, não precisa ter essa discussão. Está relacionado ao pagamento do ITR, que acontece todo ano, tá bom? Pessoal, vamos olhar alguns mapas que são pontos críticos no Brasil, que têm terras devolutas e sempre acontecem conflitos de terra entre o quê? Fazendeiros, que no caso são os grileiros, e os pequenos proprietários de terra, ou aqueles que são chamados de invasores, ou aqueles que são chamados de ocupantes. Depois eu comento no final a diferença de invasor e de ocupante. Mas dá uma olhada primeiro no mapa, é importante isso, tá? Você deve gravar isso. Olha aqui, ó, Eldorado de Carajás, aqui é o Bico do Papagaio. O Brasil tem vários desenhos no seu mapa, mas aqui no Bico do Papagaio é uma região de conflitos. Por que tem conflitos? Nessa área, muita terra devoluta. Foi invadida por grileiros. Aí, quando o grileiro chegou lá e disse que a terra é sua, já tinha o poceiro. Quem que é o poceiro? Aquela pessoa que já estava morando lá, mas ela não tinha dinheiro para comprar a terra. Ou seja, não tinha um amigo do rei ou não tinha um amigo no cartório para falsificar o documento. Aí o grileiro pede para a pessoa sair, ela não sai, não tem para onde ir, acaba gerando um conflito entre a polícia e os sem terras, porque tiveram que desocupar, ou mesmo um conflito entre o próprio proprietário e os sem terras. Outro lugar que tem bastante conflito de terra, veja, é exatamente no limite ou na divisa entre São Paulo e Paraná. Chama-se Pontal do Paranapanema. Por que Pontal do Paranapanema? Aqui tem o rio Paranapanema, que vai desaguar aqui no Rio Paraná, e esta área, toda ela, está repleta de terras devolutas.
Essas terras devolutas, o cara tentou transformá-la numa propriedade sua através da grilagem, mas já tinha poceiro. A terra devoluta não significa que não tenha ninguém morando nela, tá bom? Muitas vezes tem o poceiro. O poceiro é aquele que já está morando, às vezes, há várias gerações naquele ponto. E o que vai acontecer? Quando tem a grilagem, ele tem que sair, mas ele não tem para onde ir. E aqui tem um problema jurídico que eu falei lá no início e gostaria de alertar. Veja, ocupar e invadir é uma questão jurídica. Perceba que o pessoal dos sem terras nunca dizem eu invadi. Eles sempre usam o termo eu ocupei. Já o proprietário da terra, ou o grileiro, argumenta o seguinte: minha terra foi invadida. Ele nunca disse que ela foi ocupada. Por quê? Estou fazendo esse comentário para que você diferencie esses dois termos. Invasão é ilegal. Ocupação pode tornar-se legal. Um juiz, na hora de fazer a análise do processo, pode falar, pera lá, esta ocupação é legal, porque esse aqui é um latifúndio e não está sendo usado, é um latifúndio improdutivo. A terra tem uma função social. Grave isso, anote isso no seu caderno. Função social da terra: produzir alimentos, dar lugar para as pessoas morarem. Certo? Isto é função social. A terra não pode ser improdutiva. Tá certo? Pessoal, então encerramos a aula sobre a questão agrária no Brasil, certo? Eu tenho certeza que uma questão no seu vestibular vai ter sobre isso, ou sobre o latifúndio, ou sobre a questão da grilagem, ou sobre a questão do conflito entre o proprietário e o invasor. E lembre-se que invasor e ocupante é uma questão de ponto de vista, depende de onde se está olhando, tá bom? Então, boa sorte e até a próxima.